Assim não dá não, pô. Todo final de semana é isso, pô. É uma convocação. Começou? Começou o programa? Tudo bem, pessoal? Graças a Deus, né? Consegui fazer aí um vídeo na quinta-feira, que é hoje, né? E trago essa frase para vocês, né? Reflexiva, né? Que ninguém vai ser lembrado pela riqueza que possui na vida, né? Mas sim pelo bem que fez pelo coletivo, né? E hoje eu vou falar de um vídeo, né, que serviu muito para a base dos meus estudos. Até agora está servindo. E eu vou dar certas explicações que muitas vezes não existe ou não se há da problemática de não ter uma claridade de como funciona essa cooperativa, tá? E dos efeitos danosos quando se tem o dinheiro e não se funciona as coisas como deveria funcionar, né? Eu vou fazer uma análise para vocês e eu vou botar aqui o vídeo para vocês assistir, né, no caso, e aí eu vou falar das problemáticas que quando o dinheiro ele não funciona e os problemas que acaba ocasionando na nossa vida, tá, gente? Então vamos lá. Você não subia? Tá ok. Você não subia, Vamos lá. parada? Estou na Merck. Então valeu. Então valeu. Que isso, cara? Que isso, cara? Eu tive que colocar em outra tela o vídeo porque não funcionou nessas duas telas que estou dividindo aqui, né? Bom, vamos falar aqui desse acontecimento e vamos dar algumas explicações que muita gente não sabe, tá? Eu praticamente eu analisei bastante, né? Usei esse material para meus estudos e assim é bem problemático, tá? Por quê? Vamos explicar. Todos nós, quando a gente está na nossa escola, quando a gente está estudando, a gente é ensinado a abdicar das nossas obrigações para que, através de uma profissão, a gente consiga se sustentar. Então, 99% das nossas obrigações nós abdicamos e daquela profissão nós temos o sustento. Então, o que significa isso na prática, para vocês entenderem o raciocínio? Que quando a pessoa ela paga um valor, ela quer que as coisas funcionem segundo as regras, porque a gente abdicou. E o problema é quando isso não funciona, porque a pessoa ela não sabe fazer aquilo que ela abdicou. E aí é o caso do policial penal, entende? Ele vai ficar estressado, furioso, com raiva, com indignação, com fúria. Toda aquela toxina emocional, o policial ele vai sentir. Eu até que separei aqui, que depois eu vou evoluir mais esse raciocínio para falar com vocês. Não sei se vai dar para ver aqui, né? Porque tem muita coisa aqui, né? Mas vou tentar aqui aumentar o máximo possível que der aqui para vocês entenderem, né? Deixa aqui. Vai ficar estressado, irritado, com raiva, furioso, com ódio, descontentamento, insatisfação, nervosismo, aborrecido, chateado, frustrado, irado, furioso, tensão, transtorno, impaciência. Vai ter preconceito, vai ter ressentimento, vai ficar explosivo, agitado, vai ficar sob forte emoção. Preconceito é questão de não concordar mais, entendeu? Rejeição, tá? Vai ficar marcado, né? Como se fala aqui na gíria do carioca. Então, ele, de uma certa forma, ele vai sofrer uma intoxicação, porque ele não sabe fazer. Ele não sabe fazer. E aí acontece um outro problema também, né? Acontece outro problema também. Pessoal, deixa eu falar aqui uma coisa aqui que eu acabei esquecendo. Isso aqui é fundamental de vocês ter consciência. Quando não funciona a prestação de serviço, que é a gente pagar por aquilo que a gente não sabe, além dos problemas psicológicos
emocionais e físicos que acaba acontecendo pelo não funcionamento, que já é grave, acaba acontecendo, e eu vou aumentar até aqui o desenho aqui que eu acabei esquecendo aqui, uma sobrecarga ainda mais desses problemas emocionais, né? Emocionais, psicológicos. Vou até ampliar aqui, tá, gente? Para ficar bem claro aqui. Vou ampliar aqui para vocês. Acaba acontecendo maior esses problemas. Eu vou botar aqui a tela total, que é bem melhor. Acaba acontecendo aqui o problema maior, uma sobrecarga do problema emocional, psicológico e físico da sobrecarga. Por quê? Como não funcionou muitas vezes, e aí se acalorar, acaba que vocês vão ter que trabalhar muito mais do que é devido. Então, por exemplo, eu não vou nem chegar ao ponto de uma briga física. Você chegou lá no iFood lá, ou qualquer aplicativo de entrega lá, não tem o lanche do preço que vocês escolheu. E aí vocês vão procurar um outro lanche no aplicativo. Então, outro lanche ele é um pouco mais caro. Aquela carga emocional por não estar funcionando pelo aquilo que você pagou, e aí você vai para correr atrás ter o Procol, aquela coisa toda que não vale a pena, você acaba tendo mais trabalho, você acaba tendo que desembolsar mais dinheiro para que o serviço funcione, né? Para vocês entenderem como é caótico essa situação de não aprender a fazer suas próprias coisas e não ficar tão dependente. E isso vai aumentar muito as questões emocionais, psicológicas e física, porque você vai ter que esperar mais tempo, vai ficar naquele clima de indecisão para ver se funciona, se não funciona, não funciona. A prestadora de serviço simplesmente vai devolver o dinheiro, desconsiderando os transtornos, as irritações, os problemas. E aquela questão de correr atrás dos seus direitos acaba sendo problemática, porque o valor é baixo, entendeu? Muitas vezes você vai pedir, você depende que a prestadora de serviço ou quem fez o serviço tenha dinheiro. Então se torna ineficiente se não tiver dinheiro naquele momento, né? É o famoso atestado de pobreza, tá? E geralmente ninguém quer segurar o prejuízo, ninguém quer se responsabilizar. Mas sendo objetivo, que é só uma explicação aqui bem rapidinho, quando não funciona a prestação de serviço, vocês acabam tendo mais ainda intoxicação emocional, psicológica e física, porque vocês vão ter que trabalhar mais. Se o lanche é mais caro, vocês vão ter que trabalhar mais para poder repor o produto, seja o lanche, seja o produto, seja qualquer outro tipo de produto, tá? Que não funciona. E aí a saúde vai para o beleléu. Sua saúde física vai para o beleléu, vai ficar horrível, entende? Porque as coisas são feitas para funcionar e não são feitas para poder dar errado. E como você não sabe fazer as coisas, você fica naquele estresse forte. Entendeu, pessoal? É só um recadinho que eu acabei esquecendo e isso acaba muito importante falar, tá? Que o produto a mais que vocês vão comprar um preço maior vai gerar para vocês mais tempo de trabalho ou privações. Vocês vão deixar de fazer certo tipo de coisas pela uma outra coisa porque o valor saiu a mais. Então os dois casos, tanto trabalhar mais ou privação, né? Você vai ter que priorizar as coisas, vai afetar sua saúde emocional, psicológica, física drasticamente. A parada ela é muito problemática. Foi, gente. Que o próprio policial, existe um erro do próprio condomínio que ele tá lá, de não ter explicado para o próprio policial que o entregador ele tem esse problema de subir lá no prédio, por conta que se acontecer alguma coisa, ninguém vai querer se responsabilizar. Estou querendo dizer um entregador de má intenção, um falso entregador, né? Na realidade, né? Que se passa. Também tem esse problema de erro de comunicação do próprio prédio em relação a essa questão. Uma terceira coisa é que o próprio policial, pelo que dá para perceber,
ele já tinha o costume de ser entregue as coisas lá no apartamento, né? E segundo a regra do iFood, né, como já foi noticiado, eu não cheguei a ler ainda, mudou a filosofia, né? Entrega no primeiro ponto de contato, né? Já estava acostumado com outro entregador, ele não gostou e pegou e atirou. E aí está o problema dessa questão. Por quê? Porque se ele é uma pessoa consciente que existe risco quando ele compra as coisas, tá? Isso é para geral, isso serve para todo mundo. Deveria ser prevenido. Se caso o cara não entregar meu lanche, eu tenho que ter uma segurança, que é o quê? Eu saber fazer meu próprio lanche para poder me comer. Só que a gente é ensinado desde a escola a abdicar das nossas obrigações para que o dinheiro resolva nossas questões. Quando ele não funciona, como a gente vê no vídeo aí, o policial penal totalmente transtornado, né, totalmente irritado porque não funcionou o serviço até o apartamento, aí começa a ter a toxina emocional, né, psicológica, entendeu? Dentro da pessoa, porque a ideologia da cooperativa, que se chama capitalismo, ela é feita para funcionar. Ela é feita para funcionar, ela não é feita para poder ter manutenção, pausa, desvio de direção, diminuição de velocidade daquilo que está se fazendo, uma paralisação. Ela é feita para trabalhar 24 horas, tá? E qualquer coisa que impede o acesso nosso através do dinheiro, a gente vai sentir uma intoxicação emocional psicológica, porque a gente abdicou das nossas obrigações naturais de poder aprender a fazer nossas próprias coisas. E a gente não sabe. Eu até nesse canal aqui eu já tinha publicado um outro vídeo de uma pessoa que tinha pedido um produto, uma pizza, e mandaram errado a pizza. Não quiseram mandar a pizza certa, ofereceu a devolução do dinheiro, alegando que ia fechar a loja. E os caras foram lá na loja lá e meteram a porrada nos funcionários. Por que isso aconteceu? Falta de claridade, de transparência de como funciona a cooperativa. Entendeu? E essa falta tem gerado uma puta de uma carga tributária muito grande, porque vai dar muito erro, evidentemente. E as pessoas ficando doentes, né? Quase que não sai as palavras aqui. As pessoas ficando doentes por conta dessa falta de comunicação, dessa falta de entendimento. Ó, tô colocando aqui a toxina psicológica, tá? A toxina psicológica, a toxina emocional e a toxina do corpo. Isso aí é instantâneo. Se não funcionar aquilo que você está pagando, por mais que você possa recorrer a uma outra prestação de serviço, você vai ficar irritado, chateado, furioso, frustrado, porque ela foi feita para funcionar, não foi feita para dar uma pausa, dar manutenção, deixar de funcionar. Aquele dinheiro que está pagando, aquele objetivo que você vai estar tendo, ele é feito para funcionar. Se não funcionar, o seu emocional já começa a se movimentar, você já começa a ficar irritado, chateado, furioso. Alguns, dependendo da situação, bem pequenininho, outros já um pouquinho maior, outros já mediano, outros já começa já a fazer escândalo, né? Fazer barraco, porque foi feito para funcionar. E também não tem fiscalização. Não tem fiscalização nessas questões, falta fiscalização. Eu até esqueci, ao meio aqui da conversa aqui, né, que eu estava até focado nessa questão, de mostrar para vocês aqui essa placa aqui, ó, de interditado para manutenção. Vocês podem observar nessa pandemia que houve em 2020 que não poderia parar de trabalhar. Sempre o nome na época que
que se falava que a economia não poderia parar de funcionar. Por que a economia não poderia parar de funcionar? Por conta desse problema que eu falei para vocês. Ela tem que funcionar 24 horas. Se parar a produção, tudo deixa de funcionar. Tudo deixa de funcionar. Então, muitas vezes, eu vou dar um outro exemplo, quando falta uma luz no bairro, todo mundo sai de casa, todo mundo fica na rua por conta dos mosquitos, esperando a luz voltar. Por que fica esperando a luz voltar? Por conta que ela não tem uma energia alternativa, uma energia solar, uma energia motor de gerador, e ela fica ali esperando para poder voltar às suas atividades dentro de casa, ou descansar, ou fazer uma arrumação, ou uma lavagem, ou resolver o problema fora, porque não tem energia. E aí a pessoa fica o que? Irritada, fica chateada, porque vai demorar para voltar, entre umas 6 horas, 8 horas mais ou menos para poder voltar. E ela não pode fazer nada, porque depende da concessionária. Então, eu estou falando mais desse caso do policial penal e muito menos do entregador, por conta que essa é uma problemática que acaba acontecendo. Quando não funciona, para você correr atrás, o custo para você correr atrás é maior do que o produto. É maior, entendeu? Mesmo que ele fosse lá na justiça, alegasse com a defesa do consumidor, arrumasse alguma argumentação que justifica o entregador ir na porta, mesmo a plataforma falando que é no primeiro ponto, tudo o que sai do roteiro programado, ele é um custo a mais. Muito mais. Só que as pessoas não sabem. As pessoas não sabem por quê? Porque não existe regras claras, não existe explicação clara, não existe nada que fique claro que explica para as pessoas. Qual é a consequência disso? Ficar psicologicamente intoxicada, emocionalmente intoxicada, o seu corpo também intoxicado. Por quê? Porque não existe explicação, não existe claridade. Então, gente, só para finalizar seu vídeo aqui, se você for pedir o seu lanchinho no iFood, em qualquer lugar, deixa uma segurança. Se alguma coisa acontecer, o motoqueiro cair, ou de repente tiver uma alta demanda, ou de repente ele não conseguir localizar, você não vai esperar mais 40 minutos, além daquilo que você já esperou, para chegar o teu lanche. Entendeu? Você vai ficar facilmente irritado, porque você está com fome, você está querendo se alimentar, você está querendo regozijar alguma coisa legal, e tudo isso que esse tempo que você está demorando para chegar, vai deixar você irritado, chateado, frustrado, de mau humor, de péssimo humor. Então você tem que ter o quê? Uma segurança. 80%, 90% dos casos, o entregador ele vai conseguir entregar. 95%, tá, gente? Mas tem 4% que não. E esse é o dia mau que você pode enfrentar, porque muitas vezes o horário está de noite, 11 da noite, 10 da noite, tudo fechado. E você vai ficar muito puto da vida, desculpa a palavra, porque não funcionou. E não vai ter ninguém para te ajudar nesse momento. Até porque para você correr atrás, não vale a pena. Certo, gente? Espero que vocês gostaram do vídeo. Peço perdão aí de ser um pouco... de não ter mostrado as figuras no momento que eu estava explicando. Mas eu espero que vocês entendam e compreendam, tá, gente? Um abraço para vocês e fui, gente.